Muito bem, vamos dar início agora à nossa aula, né? Nossa apresentação aqui sobre internet das coisas, né? Que tem tomado os assuntos aí, hoje é uma realidade, né? A gente hoje não entra mais na internet, nós estamos na internet o tempo todo e vamos tratar aqui de questões históricas, algumas questões técnicas, né? Não levando em consideração as linguagens de programação desses dispositivos, né? Mas assim, o entendimento geral básico, né, para você poder entender os conceitos do que seria a internet das coisas, né? Bom, em uma aula presencial, eu começaria fazendo perguntas, né? O que é a internet das coisas, né? Como eu sempre digo, as questões de essas questões técnicas às vezes parecem tão óbvias, mas na hora de explicar fica bastante complicado, né? Bom, segundo a IETF, que é a Internet Engineering Task Force, ou seja, Força-Tarefa de Engenheiros para a Internet, a internet das coisas é uma forma de ligar os objetos, né? Ligar os elementos físicos, os objetos, as coisas existentes, né? Que logicamente tem que ser incorporados dispositivos eletrônicos e ter conectividade com o sistema de internet, né? Para que a gente possa fazer diversas análises, acompanhar vídeos, acompanhar até sistemas de automação, né? A gente vai falar um pouquinho depois mais sobre isso, tá? Então, é uma maneira de você determinar que as coisas físicas, elementos físicos, possam ser conectados à rede, né? Essa história não é muito nova, né? Ela não é a internet das coisas não é algo novo que surgiu de ontem, né? Nós temos um pequeno histórico, né, da internet, que em 1990 a internet nem havia chegado no Brasil ainda direito, né? A internet no Brasil mesmo foi começar lá em meados de 1994, né? E aí esse pessoal aqui criou essa torradeira, né? Ele foi ligado à internet e foi a primeira vez, tá? Que através de um protocolo que nem é muito usado hoje, que é o SNMP, que foi para controlar essa torradeira. E também um cãozinho lá e um CD player, para eles poderem mostrar que a internet era um elemento, uma ferramenta muito potente para controlar os elementos, né? Os elementos físicos de uma casa, de uma empresa e tudo mais, né? Esse John Ronke foi o pioneiro, né, nesta ideia. Provavelmente nós tivemos outros que fizeram, né? Mas esse aqui, esse John, ele foi o que apresentou de forma mais clara para todo mundo este funcionamento, tá? É bem interessante essa história. É uma coisa meio óbvia, né? Pra gente hoje. É, de- Há muito tempo sempre foi o desejo do homem, né? Conectar coisas com controle remoto, com de forma que eles trabalhassem de forma independente. Então isso é uma coisa mais comum, né, que a gente pensa. Mas a realização técnica disso só foi possível para cá, né? Já de uns tempos para cá, já não havia tecnologia suficiente para esse desenvolvimento. E final do século XX para 21, né, e entrada do século XXI, o desenvolvimento, o salto tecnológico, principalmente na eletrônica embarcada, foi muito grande e aí nós temos muita coisa para trabalhar e falar, né? Que não vai dar tempo numa aula só. Mas vamos lá, continuando aqui, essa foi a partida. Esse material eu vou deixar para vocês depois, tá? Para vocês acompanharem, poderem dar uma lida, ok? Já deve estar aí no AVA para que você possa baixar e acompanhar, ok? Bom, uma vez que a gente explicou basicamente o que seria, né, a história da internet das coisas e o princípio básico dela, é que é o seguinte:
a internet das coisas vai se basear em alguns padrões e protocolos de comunicação. Se é a internet das coisas, obviamente nós vamos precisar de uma conexão de internet. Então, ó, para que haja realmente internet das coisas, você precisa ter uma infraestrutura, né, de internet, tá? E o modelo, né, básico que é utilizado para a internet, né, é a arquitetura cliente-servidor. Tá? E que depois a gente vai ver também em alguns protocolos específicos para IoT. Nós vamos ver que também foram criados depois alguns protocolos bem voltados à característica do IoT que a gente vai falar depois, tá? Bom, então aqui o primeiro princípio, né? Porque na verdade o cliente servidor sempre vai exigir uma requisição do cliente, né? O cliente faz uma requisição e o servidor responde, tá? Essa é basicamente a forma que nós vamos conectar os dispositivos na internet. O primeiro elemento aqui da arquitetura é a arquitetura cliente-servidor, ok? Lembrando que nesse modelo, né, é, a comunicação sempre é o cliente que faz a requisição inicial. O servidor fica aguardando esta requisição, tá? E aí ele vai acessar bancos de dados, vai acessar páginas textuais, elementos de mídia e agora também, né, as questões do, do IoT, tá? Muito bem. Bom, para que isso funcione de forma correta, né, é, foi preciso também criar um padrão de camadas, né, que a International Organization for Standardization, que é a Organização Internacional de Padronização, propôs. Como base inicial foram 7 camadas, né? Aplicação, apresentação, a sessão, o transporte, a rede, o enlace e o network físico, né? É a parte física, tá? Desta parte física para baixo é que a gente conecta os sistemas de IoT. Lembrando que os sistemas de IoT também, eles vão depender de uma série de elementos de sensoriamento, de sistemas de comunicação específicos, tá? Que a gente vai ver daqui a pouco. Então, a gente está falando agora dos protocolos e padrões essenciais para que a internet possa trabalhar, tá? Para que ela possa fazer esse transporte da informação. Então, o TCP/IP é aquela parte, é aquele elemento, aquele protocolo, aquele padrão que vai permitir a transmissão desses dados que estarão adequados para trafegar na rede. Tá? Que pode ser local ou pode ser justamente pela própria internet. Tá? Bom, a gente começa, que é um dos elementos mais interessantes e muito usados hoje em dia, né? Que são o Wi-Fi. Né? Hoje você tem até dispositivos, como impressoras, né? Até televisão, né? Você tem até equipamentos que se conectam automaticamente ao Wi-Fi, né? O Wi-Fi aí é um padrão de comunicação que foi definido como IEEE 802.11, né? E depois separados pelas letras, né? A, A, B, G, N e AC. A vantagem desses dispositivos é que eles são baratos, né? Assim, são comuns, né? Por serem comuns, serem encontrados em basicamente todo lugar, todo local do mundo, né? E ele aproveita a infraestrutura, tá? Ele aproveita a infraestrutura. Apesar de ter algumas limitações, tá? Ele consegue, através de sinal de rádio, dentro de uma certa frequência, tá? Que você, de uma frequência de banda larga, né? E uma frequência alta, para evitar tanta interferência, né? Ele consegue capturar esses sinais dos dispositivos IoT e fazer o trabalho de conexão
com a rede. Normalmente, isso é feito num local, né? O Wi-Fi fica num local determinado, capta esses sinais e só envia esses sinais para a própria rede, através do seu computador, de um servidor. Tá? Mas ele disponibiliza de uma forma, liberando, né, o dispositivo de cabos para que ele possa, né, trabalhar e capturar esses sinais de dispositivos IoT. Detalhe importante é o seguinte, né? O Wi-Fi ele não foi assim, uma rede criada especificamente para IoT, tá? Na verdade, ela possui uma série de problemas, principalmente de segurança, tá? E esse roteador, ele tem, dependendo, né, a qualidade dos roteadores, eles dependem muito de sistemas de segurança, né? Não são muito confiáveis nesse aspecto. Então, para aplicações mais robustas, como uma automação numa indústria, muitas vezes é necessário um protocolo específico, tá? Que a gente vai ver depois. E ainda um ponto problemático na questão do uso do IoT, uma forma mais assim relacionada à indústria, a processos de manufatura, é que justamente a questão da segurança. O Wi-Fi ainda apresenta diversos problemas, tá? Mas aproveita essa infraestrutura, eles têm tentado, são feitas constantes melhorias, né? Mas vai chegar um ponto que vai ser necessário criar uma, um sistema de comunicação sem fio, um padrão específico, ok? Então, o roteador ele é conhecido como AP ou Access Point, ou ponto de acesso, né? Que é o método mais fácil de você conectar um dispositivo IoT, ok? Existem outras formas também que a gente vai ver depois, tá? Durante a nossa aula a gente vai ver um pouco mais apurado e aí a gente vai conhecendo esses métodos, tá? Quem já trabalha com sistemas embarcados vai ter uma ideia boa, já vai ter uma ideia boa do que a gente está falando e como a gente trabalha, tá? Bom, outro protocolo bastante interessante, né, outra forma, é você ter as redes mesh, né, que é a rede de malha. Ou seja, dependendo da instalação, dependendo do tipo de projeto em que você vai ter que conectar diversos dispositivos, né, e você está e esses dispositivos vão se colocar longe do access point, né, do ponto de acesso, é necessário criar uma malha, né, que eles se comunicam e o dispositivo tanto recebe como ele transporta informações até chegar ao access point, indo para o sistema de transmissão para a internet. Tá? Esse aqui um padrão de malha, é muito interessante, porque todos os dispositivos são uma espécie de roteador. Então, eles podem tanto transmitir e comunicar entre eles. Isso é muito legal. Tá? Você consegue fazer dispositivos IoT até mesmo dentro da própria rede comunicar entre si. Tá? Então isso ajudou bastante já a distribuição de mais dispositivos de internet das coisas, né, para jogar na rede principal. Bom, gente, os dispositivos IoT eles têm várias finalidades, tá, gente? Tem aplicação médica, tem aplicação de segurança, tem aplicação de indústria, tem aplicação da engenharia, tem aplicação de telemetria, de dados para ciência, tem uma série de elementos aí, tá? Então, os conceitos de aquisição de dados do IoT já são usados muito antes, tá? O que se fez foi criar uma forma de comunicar isso com a internet, ok? Tá? Então, esses são os protocolos, né? Então, a gente viu o Wi-Fi, a rede mesh, que está ligada a um Wi-Fi. Aí temos um bastante conhecido, né? Quem tem cartões de banco, quem tem carteirinhas de acesso a clubes, a escolas, né? Empresas, né? Que você tem que encostar numa certa superfície ou passar por uma porta, né? Que é o RFID.
que ela é conhecida como Radio Frequency Identifier ou identificador por radiofrequência. Você vê, pra você ter uma ideia, olha só, de quando ela é datada, de 1940, tá? Eles usaram essa tecnologia para poder identificar os aviões durante a guerra, né? A Grã-Bretanha usava esse protocolo, né? Para poder identificar se aquele avião era amigo ou não, tá? Então você tinha as tags, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse padrão, esse protocolo, porque ele é muito usado, muito usado mesmo. Ele é bem interessante, é de baixo custo e muito bacana de se trabalhar e desenvolver projetos com ele, tá? Então o RFID ele tem um esquema que um componente que a gente chama de tags, né? E aí a gente vai ver agora como é que ele funciona basicamente. Bom, ele tem um código identificador, né, como se fosse, poderia ser até uma barra, um código de barra, tá? Ele tem dentro dele uma antena, uma pequena antena, né? O desenho dela permite que ao receber, né, um sinal de rádio numa determinada frequência, essa própria, esse próprio sinal gera uma corrente elétrica nele e retorna um código para a antena, tá? Existem dois tipos de tags, né? Que são esse caso, o cartãozinho que a pessoa está usando e aproximando numa plataforma. Esse cartãozinho a gente chama de uma tag passiva, ou seja, ela não tem alimentação, não é necessário colocar uma bateria, porque ela não precisa transmitir o sinal. O próprio sinal da antena é que vai fazer percorrer um campo, né, eletromagnético, gerando uma pequena corrente elétrica, e aí ele vai retornar com o código daquela tag. Normalmente as tags saem de fábrica com um padrão único, tá? Mas já existem algumas tags que você pode gravar alguns códigos pré-definidos. São mais raras, mais caras, mas é possível, tá? Não é muito comum encontrá-las. Mas basicamente o RFID, ela é a própria tag, é a antena ao receber esse sinal da de transmissão da antena principal, né, que é o sistema ativo, vai gerar um código de retorno e aí esse código é identificado. Né? Bom, como sempre, né, eu sempre falo para vocês, nós temos o detalhe do para que serve, né? Para que serve, né, o projeto? Qual é o objetivo, né? Então você tem aí, né, ah, as ativas, por exemplo, no caso do pedágio, né? Você tem a tag no carro, é uma tag passiva, porque é complicado para o cliente ficar trocando bateria, né? Então você tem na base uma antena potente que emite esse sinal, tá? Que emite esse sinal. Esta potência vai variar da aplicação. Como vocês estão vendo aí, os aviões, por exemplo, eles têm os RFIDs dele, que normalmente eles chamam de transponder, né? Então isso aí vai muito longe, tá? Por quê? Porque cada avião consegue identificar a proximidade do outro. Certo? Isso é usado até hoje na aviação. Mas para a gente aqui, né, ele é usado dessa forma. Então, a antena, nesse caso, precisa ter uma potência e ela tem que ser ágil na hora de fazer esta leitura, né? Ela tem que ser muito rápida para poder identificar, mandar para o sistema de processamento, né, no leitor, e verificar. Olha só, hein? Ela faz a leitura, o leitor codifica, passa para um software no pedágio. Pela internet, ele entra com a operadora da tag e retorna o sinal para abrir a cancela. Né? Hoje em dia não está tendo mais nem isso, né? Hoje em dia o pessoal está trabalhando só com identificação da câmera e passar, né? Não precisa ter nem cancela. Os pedágios estão modernizados também. Mas isso é uma outra história. Vamos lá. Bom, como eu já havia falado para vocês, tá aí a passiva ela não inclui fonte, tá? Ela não precisa de fonte. Porque ela vai passar por uma antena que tem uma potência maior.
É a mesma coisa da questão da frequência do celular, né? Na verdade, quem gera a potência de captação é a antena. Nosso celular tem uma potência relativamente baixa, né? Não pode, devido também à alta frequência do sinal, tá? Gente, não causa mal nenhum, tá? Ela simplesmente é um sinal de frequência alta, uma banda larga, que eles chamam, né? Para poder não ter interferência de outros sinais, tá? Essas antenas não geram radiação ionizante, pode ficar tranquilo, não tem problema nenhum, tá? Bom, a tag, ela, já expliquei para vocês, ela vem com uma antena interna, né? Parece uma bobinazinha, e ela guarda um código de cada produto, né? Esses códigos a gente pode usar aí, como vocês estão vendo, em supermercados, você pode usar como sistemas de acesso, né? Outra coisa, né? As antenas de RFID, o sistema também eles têm que ser capazes de poder fazer a leitura de várias tags ao mesmo tempo, tá? É, por exemplo, aí, uma geladeira, né? Esse modelo da geladeira já foi falado há muitos anos atrás, né? Que era uma forma de você poder. A geladeira ia estar conectada à internet. Foi uma das coisas que a gente viu assim falar mais da propaganda do IoT, né? A geladeira teria os produtos com as suas etiquetas e ele determinaria até uma lista de compra daquilo que está faltando, e aí determinaria a sua lista de compra, já entraria em contato com o mercado. Isso aí exige também um pouco de IA, não é o foco do nosso papo aqui, né, da nossa aula. Então ele seria essas aplicações. O IoT tem muito ainda a desenvolver, tá? Tem muita coisa ainda que vai ser aplicada ao IoT. Como a gente já falou aqui, as questões de segurança são muito importantes, principalmente para a área médica, né? A área médica já usa, por exemplo, monitoramento de batimentos cardíacos, pressão arterial. Então já tem algumas aplicações médicas muito importantes. Detalhe importante sobre aplicações médicas, elas têm que ser homologadas, os equipamentos têm que ser especializados nisso e tem que ser trabalhar com frequências pré-determinadas de rádio, tá? Ok? É, os sistemas de frequência têm que ser muito cuidadosos para não ter nenhum tipo de interferência ou invasão em sinais de equipamentos médicos, tá? Ou de sustentação à vida. Sempre lembrando isso. Muito bem. Bom, aqui a gente fala um pouquinho, são dois tipos, né? Tem o RFID e tem o NFC, tá? É, o RFID ele trabalha em três conjuntos de frequência, né? A baixa, que vão essas etiquetas, esses chaveiros, esses cartõezinhos, né? Trabalham normalmente em 125 kHz. Aí você tem que ver se a antena capta isso também, né? Quando você for comprar um módulo, por exemplo, para trabalhar com esse com essa com esse padrão, né? Você tem que verificar se a sua antena, na hora que você for comprar o cartão ou o chaveiro ou o elemento que vai trabalhar com RFID, você tem que ver qual é a frequência, porque ele pode trabalhar em baixa, que é o 125 kHz, que é uma mais comum, inclusive a carteirinha da faculdade trabalha nessa frequência, tá? O alta frequência, que vai 13,56 MHz, tá? Esse também tem, a gente tem aqui, se não me engano, esses módulos de Arduino fazem a leitura nessa frequência. E tem o ultra alta frequência, que vai na faixa de 860 a 960 MHz, tá? São para aplicações específicas, tá? Não é barato e não é tão comum, tá? De ser encontrada. Tanto que essas etiquetas são compatíveis com o NFC, tá? Que é a comunicação de campo próximo. Só que nesse caso, o que acontece? Esse NFC ele foi criado, por exemplo, para distâncias mais curtas, tá? Por questões de segurança, como vocês estão vendo aí, tá? Para cartões de banco, tá? Smartphones, ok? Porque
na verdade, alguns tipos de código não podem, né? Por exemplo, o cartão de aproximação, cartão de banco para aproximação, né? Você tem que tomar cuidado, porque qualquer elemento que possa se aproximar ou poder captar, você tem que ter uma forma de fazer uma segurança. Esse é um gargalo, tá? Esse é um gargalo. Então você tem que tomar muito cuidado e não é também o que o pessoal fala também, encostou, já vai, né? Já vai acionar. Mas então esse é um padrão, né? De, de comunicação que permite uma segurança maior, porque ele também exige uma aproximação maior do elemento que vai transmitir a informação para quem está colhendo esse dado. Ok? Tá? Muito bem. Gente, cada questão aqui tem padrões enormes de estudo. Você pode se aprofundar dentro desses elementos, tá? Mas aqui a gente tem que fazer um conceito básico para que vocês possam depois aprofundar melhor nesses assuntos, tá? Bom, vamos lá. Aqui nós temos um comparativo, né? De alguns padrões, de alguns elementos, de algumas propriedades de cada um, o RFID e o NFC, né? Aí são as bandas de frequência, nós temos aqui o RFID que trabalha de 125 kHz a 2.45 GHz. Essas de frequência alta a gente não trabalha muito, porque até é um custo mais alto, são para equipamentos grandes, né? Exigiria uma antena grande também, tá? Dependendo da distância que você quer que a leitura seja feita, né? O NFC trabalha com 13.56 MHz. Depois vocês vão ver aqui um gráfico que mostra as frequências que cada banda, né, de sinal do campo, do espectro eletromagnético que você tem para trabalhar. Bom, aqui é a faixa de conexão, né, o alcance, né, range, aqui no caso seria o alcance, máximo 100 metros, e o NFC 10 centímetros. Então, curta distância mesmo, para questões de segurança. Comunicação one way, ou seja, um caminho só, né, uma via. E o tag e o leitor são separados, tá? O NFC é de duas vias, o tag e o sistema de leitura, né, de acesso à informação é combinado. É bem reconhecível. O RFID é melhor para longas distâncias e o NFC é melhor para segurança, né? Trabalha com curtas distâncias. Então aí vai depender da aplicação. Caso você for desenvolver um projeto que exija segurança, códigos bancários, esse tipo de coisa, provavelmente você vai ter que trabalhar com o padrão NFC, tá? Então isso aqui o RFID é um recurso bastante importante, muito comum aí dentro da internet das coisas, beleza? Continuando aqui. Bom, aí nós temos o seguinte: essas soluções são soluções comerciais que foram colocadas no mercado porque elas já estão funcionando, né? Já tem uma certa infraestrutura, mas elas não são assim exatamente né, é, o suprassumo para uso de objetos de internet das coisas, né? Elas têm limitações, como já falei aqui para vocês, é uma coisa muito importante falar, é a questão da segurança, né? Que é bem interessante isso, né? Muito importante. Então, de uns tempos para cá, eles começaram a desenvolver alguns protocolos muito específicos, tá? Tanto para você fazer leituras locais, transmissões de dados locais, tá? Como também de espaços maiores. A gente vai conhecer aqui alguns protocolos desse tipo de comunicação, tá? Bom, esses protocolos fazem parte da família IEE 802.15, tá? E elas foram conhecidas para rede sem fio, né? É,
de área pessoal, ou seja, são para comunicações de dispositivos pessoais, mais locais, tá? Dentro de uma área definida, ok? Um deles, por exemplo, é o Bluetooth. Vejam bem, o IoT industrial ele segue outros padrões, tá? Assim, o Bluetooth, por exemplo, não entra. No caso do IoT industrial, você precisa ter uma rede específica, tá? Com protocolos específicos dos dispositivos para que ele seja considerado IoT. Tá? Mas aqui, nas aplicações comuns, né, o Bluetooth ajuda muito. Por quê? Porque ele permite uma transmissão duas vias. Esses vocês vão perceber quem for usar uma LoRa, ou um Zigbee, um Bluetooth, a gente já fez isso, né? A gente trabalha em duas vias, ou seja, tanto eu posso receber como eu posso mandar dados para esses dispositivos, tá? Então elas foram criadas justamente para melhorar esse trabalho de área, ok? Bom, os mais conhecidos aqui, bom, Bluetooth, que a gente vai falar um pouquinho depois, né? Para você poder conectar principalmente os smartphones, né? Para esses dispositivos, os mobiles, né? Para você poder transmitir dados, é, é, fotos, imagens, som, tá tudo incluído nesse pacote aí, tá? Bom, aí nós temos o padrão LoRa e o padrão Zigbee. Vamos falar de cada um separadamente aí, que eles são extremamente importantes, muito interessantes e fáceis de utilizar, tá? Vamos lá. Bom, protocolos Bluetooth, tá? Então, ele faz parte do padrão 802.15.1. Ele foi o primeiro protocolo criado para esse tipo de transmissão, né? De two-way, né? Duas vias, para transferir lá, dados, música, impressão. Você já tem impressoras, né? Que você tem o Bluetooth que você pode conectar. Então tem uma série de elementos portáteis, né? Que antigamente só existia grandes equipamentos que poderiam fazer isso. Hoje você tem é, esse tipo de conexão sem ter um fio, né? Que também é usado para IoT para poder transmitir esses dados. Isso é bem conhecido da gente, né? Bom, vamos lá. Controle remoto não é um IoT, tá? Porque eles simplesmente, a não ser que seja um controle remoto inteligente, ou quando você usa um celular, né? O dispositivo tem um Bluetooth para você conectar. Apesar de que alguns celulares também têm transmissores infravermelho, mas não se encaixa nisso, tá? O IoT é quando você realmente consegue pegar dados e fazer essa transmissão de grande volume de dados e aquisição de dados do ambiente para que você possa transmiti-los pela internet. Então tá aqui, ó. Nós temos, dá para ouvir música, transferência de dados, impressão, entrada de que a gente chama de interface humana, né? E também fones de ouvido. São os elementos mais comuns, tá? Muito bem. Bom, aqui é a nossa velha conhecida, para a gente dar uma olhada, que é um padrão comum, tá? Que procura trabalhar com baixo consumo. Isso é uma coisa importante dentro dos elementos de transmissão de dados e de elementos do Bluetooth, tá? Que é a questão da baixa energia. A gente vai falar um pouquinho sobre ele. Esse aqui, por exemplo, é um HC05. E o legal do Bluetooth é que você pode trabalhar um sistema de mestre-escravo, né? Você pode criar uma pequena rede, né? uma malha, né? Um sistema de malha com ele. O HC05 sendo o mestre e os outros sendo o escravo. E esse módulo, como a gente já mexeu, já trabalhou com ele, ele tem também um conversor de comunicação RS232, que também é um padrão de comunicação interna entre os microcontroladores. Nós vamos falar também sobre isso. Gente, tem assunto pra caramba, dá pra alongar um monte de, fazer um monte de assunto e em cada um a gente pode aprofundar, tá? Mas por enquanto vamos ficar por aqui. Bom, aí criaram o Bluetooth Low Energy, tá? Baixa energia, justamente para alguns dispositivos assim, tipo um relógio.
são elementos que precisam de baterias menores, menos potência, tá? E que não consumam muito, né? Tá? Não consumam muito. Então eles precisam sempre, precisam perceber, por exemplo, a gente que mexe com microcontrolador, a gente começa com 5 volts, que é o TTL, e agora esses microcontroladores estão baixando para 3,3 volts de padrão, tá? Por quê? Porque as baterias precisam durar mais, é uma questão de meio ambiente. Bateria de lítio, por exemplo, é uma bateria que não pode, contamina demais o solo, tá? É perigosa, não pode ser jogada assim no ambiente à toa, tá? Então, eles criaram esse Bluetooth Low Energy, que normalmente vem nos novos sistemas de Arduino, tá? O sistemas ESP. E aí, a gente vai ver mais para frente, tá? Já estão vindo com sistemas de Bluetooth um pouco mais restritos. Isso também acaba influenciando, né, na distância, tá? Então, também na hora de fazer o projeto, tem que pensar qual é a aplicação desse dispositivo. Beleza? Bom, a não ser que o objeto, por exemplo, o sistema, esse caso aqui, esse sistema ele tem conexão com a internet, né? O smartphone. Então, ele gasta a bateria dele com a conexão de internet. O Bluetooth vai fazer o quê? Vai fazer a comunicação com esses dispositivos externos, tá? Ok? Então, para o Bluetooth, ele tenta economizar o máximo de energia. Tá? Que aí depois ele transmite esses dados para um servidor, ou para um outro software, ou um aplicativo, ou um sistema que está fazendo supervisão pela internet. É bem interessante isso. Bom, falando um pouquinho do Bluetooth, só voltar aqui um pouquinho. Então, o HC05 é o mestre, né, do Bluetooth. E o HC06 seria o escravo, tá? Então dá para fazer uma malha com esses dois elementos, tá? Bom, outro protocolo IoT bastante interessante é o XBee ou o Zigbee, tá? Esse usa o padrão 802.15.4 na camada física, tá? Bom, ele é um transmissor, ele também tem alguns recursos, tá? Ele tem alguns recursos de acionamento, tipo GPIO, que é General Purpose Input Output, que são pinos que fazem acionamento de dispositivos, tá? Muitas vezes eles têm uma saída PWM ou também tem entradas analógicas para fazer esse acionamento. Então, como vocês estão vendo aí na, na figura, ele é bem interessante nesse aspecto porque ele consegue ver diversos. Em algumas situações eu não preciso nem de um microcontrolador, porque ele já tem, tá? Ele já tem esse recurso. Uma coisa muito legal do sistema Zigbee é que ele trabalha com uma encriptação de dados com uma chave de 128 bits. Então isso dá uma segurança, não é muito simples entrar nessa malha, nesse mesh feito por Zigbee. Tá? Ele tem um custo um pouco mais elevado, mas ele traz bastante recursos. Ele é muito legal. Esse tipo de antena, esse tipo de protocolo, ele é muito interessante, bastante usado aí. Aqui está cerca de 100 metros, mas você pode fazer, como nós percebemos aí, você pode fazer alguns nós. E tem alguns que têm uma potência maior. Eu já ouvi casos de empresas que fazem trabalho de até 60 quilômetros. Fazem monitoramento de frota de até 60 quilômetros, tá? Então dá para fazer uma rede aí bem interessante de equipamento Zigbee, né? Aqui, ó. Alguns pode chegar até 105 quilômetros, mas isso aqui vai depender dos obstáculos, da distribuição das antenas, tá? Então esse é o chip do Zigbee, tá? É a parte do processamento, já tem a transmissão. Alguns já vêm com processamento com suporte para antena,
uma antena específica para ele, isso aumenta a distância. E tem os mais simples para você trabalhar mais perto, né? Que ele tem uma anteninha aqui já conectada a ele e também permite uma comunicação muito boa. Esses dispositivos eles têm uma comunicação RS-232 serial, tá? Para você poder ligar em microcontroladores. E ele mesmo tem algumas entradas e saídas e conexões de sistemas analógicos para sensores, tá bom? Acho que para Zigbee seria isso. É bem interessante, eu gosto muito, muito bom. Tem um outro também que eu vou falar, que é o LoRa, também de custo baixo, né? Acessível. Ah, é aquele interessante que ele faz. Tá vendo, ó? Uma própria antena pode ser o próprio roteadorzinho, tá? E aí eles vão trocando comunicações até chegar numa base e isso ir para a internet. Repare que eu sempre tenho, né? Sempre tenho uma conexão de internet. Sempre tem que ter, tá? Isso que a Oetiva vai precisar resolver, né? Uma forma dele se autoconectar à internet. Ok? Muito bem. Falamos do Zigbee. Esse aqui é um padrão relativamente novo, né? Que é para a indústria, né? Que é o Wireless HART. O padrão HART a gente já viu em automação industrial, que são aqueles padrões de leitura de sensoriamento, né? Que é, que é o Highway Addressable Remote Transducer Protocol. Ele é muito usado para sensoriamento de equipamentos industriais, tá? Normalmente por transmissores, tá? Os transmissores são equipados com microcontroladores ou microprocessadores para que você possa capturar os dados do ambiente, transformar isso num protocolo e fazer essa transmissão, certo? Ok? E aí os CLPs recebem isso através de um gateway, tá? E esse sistema de gateway fornece um protocolo. Normalmente aqui, quando ele sai do gateway, aí ele já passa para sistema de internet a cabo, que seria, vamos lá, fugiu, gente. Deixa eu ver aqui. Ethernet, tá? Aí já passa para um padrão Ethernet e aí fisicamente conectado entre eles aqui, a segurança aumenta, tá? Ainda é o gargalo da coisa aí ainda é a questão da segurança, tá? Isso é bem legal, é um processo bem interessante e também pode ser implementado por uma rede Field Bus. Desculpa, eu pulei aqui, tá? Uma rede Field Bus, que são redes específicas para padrões industriais. Gente, padrão industrial é outra coisa. A precisão da transmissão tem que ser enorme. Cada elemento desses transmissores, normalmente eles são microcontrolados ou microprocessados, como eu já falei para vocês. E aí eles são equipados com o sistema de transmissão wireless HART, tá? Ou transmissão por cabo, depende de uma série. Alguns são por cabo comum de cabo elétrico mesmo, né? Ou por uma rede field bus que leva esses sinais a um codificador que joga isso para o PLC e o PLC, com análise desses dados, toma uma atitude com relação aos atuadores, tá? Aqui seria específico para a indústria, ok? Padrão LoRa. Padrão LoRa é muito interessante, tá? Que significa long range, tá? Wide Area Network, ou seja, é também para grandes distâncias, ok? Ela tem uma faixa de trabalho entre 433 a 915 MHz. Eu não consegui encontrar aqui, mas tem uma dessas faixas que são exclusivas para uso médico. Eu achei até os lugares onde você, vou mostrar na próxima tabela, quais são as faixas de frequência que cada região do mundo utiliza, tá? Mas tem que ser levado isso em consideração, ok? Bom, você vê que a largura de banda é baixa, né? São bem restritas nessa questão da faixa de frequência, né? Que vai de 433 a 915 MHz, mas ela também tem um baixo consumo.
E ela pode atingir grandes distâncias. E uma anteninha simples aqui, eu consegui mais de 700 metros aqui da minha casa até um lugar mais distante aqui. É bem interessante. Então, é uma comunicação long range, tá? E tem a long range one, que é para áreas maiores, né? Aqui tem o padrão de frequências, né? Em cada região, por exemplo, na Europa, vai de 863 a 870. A que a gente usa no Brasil é essa, tá? A gente usa no Brasil essa aqui, de 433 MHz. Que é o mesmo da Ásia. Mesmo porque, como tudo é importado da China, basicamente, né? Então eles usam o padrão da Ásia. Nos Estados Unidos, eles usam de 902 a 928. A China, de 470 a 779. Tá? A China também usa um padrão específico, mas eles produzem normalmente para a Ásia nesse padrão. A gente usa esse aqui da Europa, como eles produzem muito para a Europa, a gente também normalmente em sistemas de padrão, normalmente a gente pega os da Europa, tá? Na América do Norte, excetuando-se os Estados Unidos, né? Que também está dentro da faixa, que é o 915 MHz. Aí seria Canadá, México, né? E os Estados Unidos usam uma faixa específica, tá bom? Seria isso. Bom, aqui eu tenho um modelo de 433 MHz, tá? Que a gente utiliza de forma mais comum, tá? Que é a antena LoRa de 300 metros de alcance, mas eu consegui mais. Em espaço aberto você consegue mais. Depende da propagação, ele consegue mais. Com a antena, ele fica bem posicionado, sem obstáculo, em condições adequadas, dá para ir mais. O problema sempre da transmissão de rádio, o problema da transmissão de rádio é que depende das condições, tá? Depende das condições atmosféricas, depende de temperatura, depende de uma série de coisas, de construções, os tipos de construção, paredes, obstáculos e tudo mais, tá? Vamos lá. Aqui tem uma tabela que depois vocês podem pegar o material para estudar, tá? São as áreas, né, de frequências que a gente trabalha, né? O espectro eletromagnético, quais são as áreas que a gente trabalha, tá? Então você parte lá do VHF, que é a transmissão de rádio e televisão, redes de TV aberta, né? UHF, também televisão, rádio, astronomia, telefones, mobile. E aqui, ó, as redes, tá? As redes. Olha lá, nós já falamos. Wireless LAN, que é, pode ser o Wi-Fi, né? Wireless, Bluetooth, Zigbee e LoRa. Tá aqui, ó. As que a gente usa. Na faixa de 300 MHz a 1 GB. Essas faixas devem ser obedecidas para que não haja interferência, tá? A telemetria militar, GPS, tráfego aéreo, controle, radar, algum radar móvel, né? E redes mobile, tá? Radar de 2 GHz a 4 GHz, estações radar de tempo, né? Radar para ver se tem chuva, tempestade, radar de superfície, micro-ondas e micro-ondas 5G, redes 5G, tá? Isso aqui também é importante, né? O 5G, ele permite, não é que ele vai deixar mais rápido, né? Mas ele consegue, ele vai deixar mais rápido e ele consegue um tráfego maior de pacotes, tá? Mas sempre na internet, por enquanto, a gente trabalha com pacotes, transmissão de pacotes. Não é exatamente duas vias, tá? De 4 a 8, banda C, rádio de longa distância, telecomunicações e Wi-Fi. Wi-Fi de 5 GHz, né? Isso também não é muito simples só se for 5G, tá? Aqui já seria o Wi-Fi 5G para poder conectar na banda de transmissão. Satélite de comunicação, radar terrestre,
banda de transmissão para comunicações espaciais, comunicação de satélite, e aqui são outras ondas que são mais utilizadas para sistemas autônomos, né? Observação astronômica, algumas bandas que não podem ser trabalhadas porque podem interferir nos sinais de dados científicos, ok? Bom, aí nós temos algo um pouquinho mais local, né? Que por exemplo, o sistema de Ethernet. Esse shield aqui é bem interessante. Eu tenho ligado na minha casa alguns sensores para fazer o teste dentro de uma rede a cabo. Que depois disso você pode transmitir isso para uma rede de internet. Né? Então você pode ligar isso a um servidor na sua casa, no local, e depois transmitir. O problema aí no caso seria o cabo. Mas o mais interessante é que o cabo nos dá, né, uma segurança de transmissão, uma velocidade boa, né? Só que é cabo, né? Não tem como ficar. Teria que ser um ponto fixo, teria que ser um dispositivo que permanecesse num determinado lugar, né? Um lugar parado, e que você pudesse fazer o controle. Por exemplo, para residência seria interessante, né? Para certos controles residenciais. Talvez fosse interessante. Se você tiver um módulo onde você tem uma central de controle de alarme, de uma série de coisas, transmite, né, por placa Ethernet. Isso tem para Arduino e tem para PIC também, tá? O padrão de Ethernet ele é bastante abrangente, ele tem bastante. Os microcontroladores trabalham muito com isso. E também tem os conversores, né? Isso aí não tem problema nenhum. Isso aqui já tem uns padrões bem interessantes. Esse shield aqui, ele é bem usado, ele é bem bacana, tá? Existe um outro tipo que é mais compacto, que aí você só trabalha com a rede. Esse aqui você pode já usar um cartão de configuração de armazenamento de dados, ele já vem até com um padrão de cartão, e você pode trabalhar com os elementos do Arduino sem nenhum prejuízo. Tá? Aqui nós temos ele colocado no Arduino já em funcionamento. Tá? Aqui seria um modelo, né, de comunicação. Tá? Um modelo de comunicação que você pode trabalhar. Que é bem legal. Isso aqui dá um exemplo bem interessante, né, dos dispositivos de IoT. Né? Olha que legal. Então, um roteador que pega as câmeras com IP, né? Pode estar ligado a um sistema Ethernet, ligado a um computador, uma internet, e aqui tudo você fazer o gerenciamento. Ó, essa imagem é muito legal para você ter uma ideia do que é, né, a abrangência da internet das coisas. Né? Trabalhando aqui ainda com a parte de comunicação, a gente tem a parte de GPS. Isso já é uma antena um pouco mais sofisticada. Esse dispositivo já consome um pouco mais de energia, tá? Apesar de já estarem desenvolvendo elementos de baixo consumo, né? E aí isso aqui te dá o posicionamento no planeta Terra, né? Através de uso de padrões de comunicação, né? Que a gente pode ver aqui. Vamos ver se na nossa, vamos ver aqui, satélite, ó. Vamos ver, ó. Então, aí vai depender de qual faixa, né, de satélite a gente vai usar. Então ele vai trabalhar acima de 8 GHz, tá vendo, ó? Ok? Eu não sei dizer aquele dispositivo em qual desses ele se encaixa, mas ele tem uma transmissão de dados, né, numa determinada frequência reservada para ele, tá? E aí ele trabalha com um sistema de triangulação, né? Ele trabalha com dados de 3 satélites e essa triangulação me dá a localização exata. Exata, assim, eles erram por 1 metro, 3 metros, depende também da propagação, da atmosfera. Normalmente você usa o GPS, esses GPS para IoTs, e você tem que estar em ambiente aberto, tá? Isso é um problema bastante comum nesses módulos de GPS que a gente usa para trabalhar com o Arduino, ok? Bom, a parte de comunicação eu vou encerrar nesse primeiro vídeo aqui, tá? A gente vai trabalhar depois com módulos de sistemas IoT, que são os ESP8266 e algumas outras comunicações, tá? Então eu vou encerrar esse vídeo aqui e depois você já assista a segunda parte, ok?
Obrigado, galera.